essa forma de fazer política externa, ela é inédita. A gente pode traçar paralelos de conteúdo, né, com Reagan, com Calvin Coolidge, mas a forma como o Trump ele se comunica, ele lida, é inédito. Isso é inédito. Bom, hoje mesmo ele publicou mensagens privadas que o Macron mandou para ele, né, pelo Telegram, eu acho. E ontem ou hoje também ele mandou uma mensagem para o primeiro-ministro da Noruega, que ele começa literalmente dizendo: bom, como vocês se recusaram a me dar o Prêmio Nobel da Paz, ainda que eu tenha encerrado mais de 8 guerras nesse primeiro ano. Como se a Noruega que decidisse para quem vai o prêmio, né? Eu não me sinto mais obrigado a agir de forma pacífica. Ele escreveu isso, né? O que é mentira, inclusive, né? Que ele encerrou 8 guerras, né? Ainda que eu acho que eu falei isso no programa aqui, né? Que o Trump ele era Essa declaração foi bombástica. Foi. Repercutiu bastante. Repercutiu bastante. Qual era a declaração? Que o Trump, comparado aos demais presidentes americanos do pós-Guerra Fria, é o mais pacífico, em termos de guerras iniciadas e, enfim. Até então. Eu deixei claro isso lá. Tá? Porque ele pode começar a Terceira Guerra Mundial. Mas até então ele era o mais pacífico pela análise. Mas essa forma é inédita. A gente realmente não sabe como lidar com um chefe de Estado que recusa protocolos, que recusa a liturgia do cargo, né? E age de uma forma completamente imprevisível e só corrobora, né, essa sensação de domínio da narrativa, né, do espaço público. Assim por diante. Diplomacia da quinta série, né? Exatamente. Mas por trás disso, eu vejo... Eu não acho que o Trump é um louco, por exemplo. Sabe? Trump é um maluco e é por isso que ele faz o que ele faz, né? Porque não há uma lógica por trás. Eu vejo nessa lógica da zona de influência, do Estado-região, eu vejo a lógica dos recursos naturais, que são finitos como o petróleo, eu vejo na lógica das terras raras, que são absolutamente necessários para a transição tecnológica, baterias, ímãs, tudo que vai potencializar essa transição que a gente está vivendo do computador em rede, né, que seria a última transição tecnológica para a inteligência artificial, internet das coisas, big data e assim por diante. Então, eu acho que por trás dessa retórica maluca, existe sim uma lógica, e não é uma lógica própria dele, não é algo que ele criou da cabeça dele, mas também é um subproduto desse novo establishment do Partido Republicano que ele se apropriou. Hoje o Partido Republicano dos Estados Unidos é do Trump, é do trumpismo. E o que a gente vê é justamente uma disputa hoje de correntes dentro do trumpismo republicano. A gente não vê mais nenhuma influência de Liz Cheney, de Mitt Romney. A gente vê hoje a disputa entre trumpistas. Né? J.D. Vance, vice-presidente, tem a sua corrente. Nick Fuentes, esse pessoal mais radical, né, tem uma outra corrente. Políticos como Marjorie Taylor Greene. Comunicadores ou ex-comunicadores como Tucker Carlson. Né? Então há essa disputa hoje e eles criticam entre si, né, algumas das atitudes, como por exemplo, nós vamos gerir a Venezuela. Né? Que foi como ele anunciou, e na verdade não é bem assim. Né? Nós vamos então controlar a Venezuela, sou presidente da Venezuela. Mas a Groenlândia, eu ainda acredito nessa lógica dos recursos, a lógica geopolítica, né? A lógica da aglutinação de zonas de influência dentro de uma retórica que não é piada de anexação do Canadá e assim por diante. E existe sim uma chance real de que o Trump já mostrou que ele não fala por falar. O Rodrigo hoje publicou na Zero Hora uma análise do ponto de vista tático operacional, junto com o Fabrício, presidente do ISAP, que é bastante plausível de como ocorreria essa invasão, caso, claro, houvesse uma resistência militar por parte da Europa. Porque até agora os militares envolvidos da Europa, enviados para lá, da Dinamarca, da Noruega, é simbólico. Efetivos de 15, 20 soldados, né? Isso não... Os Estados Unidos fariam um passeio ali na Groenlândia. Agora, o grande ponto que eu acho, a partir da análise do Fabrício Ávila, nosso colega do ISAP, pesquisadora, doutora em ciências sociais, eu acho importante ali um ponto. Os Estados Unidos, nem todo mundo sabe, os Estados Unidos já tem uma base na Groenlândia. Ela fica bem aqui a noroeste. Então, que é uma base da OTAN, porque os Estados Unidos são líderes da OTAN, junto com os outros países, mas então tudo que o Trump desejaria do ponto de vista estratégico, imagino, a criação do Domo de Ouro, por exemplo, né, que é a inspiração naquele sistema antimíssil que tem o Domo de Ferro em Israel. Então, precisaria colocar algum tipo de arsenal ali para que
fosse criada um sistema antimíssil nos Estados Unidos. Então, do ponto de vista tático, tudo que o Trump quer na Groenlândia seria passível de ser conseguido, obtido por meio da negociação, por meio de ter um território aliado. Qual a relação do domo com a Groenlândia? Não, pela questão da circunferência da Terra, do Ártico. O Ártico é um ponto estratégico para a colocação de arsenal ficaria ali para proteger o território para fechar o território. Né? Então, algumas armas no Alasca, outra na Groenlândia, outras na Flórida, e de alguma forma se fecharia um domo, aí, um escudo antimíssil, que não é o primeiro presidente que tenta fazer. O Bush tentou fazer lá atrás com o escudo antimíssil. Reagan também tentou, né? O Guerra nas Estrelas, se não me engano, né? E também em caso de invasão de Rússia ou China à Groenlândia, que é uma coisa que ele tem levantado bastante, ainda que seja improvável. Rússia e China têm cada vez mais investido em bases no Ártico e a rota é clara, né, do Ártico até a Groenlândia. Com o degelo cada vez maior. Exato, exatamente. Então, eventualmente, se a Groenlândia ela começa a ter presença militar russa ou chinesa no seu entorno, ou uma própria conquista da Groenlândia, isso prejudicaria diretamente a capacidade de defesa dos Estados Unidos. Isso é uma justificativa que ele usa bastante. A explicação principal seria por uma questão estratégica militar, então é isso? E acho que as terras raras e a questão de infraestrutura e de zona de influência também ela é muito forte. Está no G1 aqui, ó, a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmou nesta terça que o pior ainda está por vir na investida do presidente dos Estados Unidos para anexar a Groenlândia. Já o premier groenlandês Jens Frederik Nielsen disse que a ilha, abre aspas, tem que estar preparada para todos os cenários. Aí ele fala o seguinte: podemos negociar sobre tudo no campo político, de segurança, investimentos e economias, mas não podemos negociar sobre nossos valores fundamentais. Soberania, a identidade de nossos países e nossas fronteiras, nossa democracia. É um capítulo sombrio no qual nos encontramos e podemos, infelizmente, estar em uma situação em que o pior não ficou para trás, mas ainda está à nossa frente. Eu quero uma opinião de vocês já com projeção, porque, enfim, a gente conversava antes, né, Guilherme? O papel de vocês é analisar, explicar, mas projetar também. O que vocês acham efetivamente que vai acontecer? Os Estados Unidos vão invadir a Groenlândia? Quando isso deve acontecer? Eu acho que os Estados Unidos, Trump, ele vai sim exercer essa vontade. Ele vai querer ter o domínio estratégico sobre a Groenlândia. Como isso vai ser feito, é difícil de dizer ainda. No sentido de vai haver uma invasão militar com boots on the ground, né, com tropas, ou vai ser um acordo que ele vai barganhar ou vai chantagear por meio de tarifas com os europeus, o que ele já tem indicado. Os europeus fizeram uma reunião de emergência esse fim de semana para tentar criar represálias, né? Essa é a iniciativa do ponto de vista comercial. Agora, o arranjo que isso vai ser feito é difícil de dizer. Eu não descarto nenhuma opção, mas que ele vai sim tentar exercer influência e controle sobre a Groenlândia, eu acho que sim. Rodrigo, na tua projeção e até como isso pode ser feito, quando, sim, quais as opções que existem, né? Porque vai ser por avião, vai ser com bomba, sem bomba, enfim. Não, eu acho que tem 3 opções à mesa, grosso modo. Assim, uma delas seria justamente um ataque militar. Eu gosto de ver que o Trump ele é tão binário, que ele é tão quinta série que ele chega muitas vezes, quando quem discorda dele, e isso fica muito claro na troca de mensagens com o Macron, quem discorda dele, ele diz simplesmente, não, vou impor tarifas, não, você é terrorista. Então, assim, é um modo tacanho de exercer a diplomacia, né, as relações internacionais. Então, eu acho que, voltando à questão da Groenlândia, a primeira, sim, acho que seria uma ação militar. Não seria a primeira nem a última ação militar na história dos Estados Unidos para a conquista de território. A segunda seria uma compra de território, como já aconteceu. Os Estados Unidos compraram o Alasca, né, da Rússia, compraram a Louisiana da França. Então, ao longo da história, os Estados Unidos compraram territórios. Lá na Ásia também, aí por meio de invasões, eventualmente, como na Guerra Hispano-Americana. E a terceira opção seria esta que o Guilherme coloca, que é barganhando, buscando alguma vantagem econômica, que eu acho nesse momento a mais possível. Eu concordo acho que atacar um país aliado, como é o caso da Dinamarca, proprietária, que tem soberania sobre a Groenlândia, acho que seria
Do Trump não dá para negar nada, não dá para duvidar nada, mas eu acho que seria muito, muito grave. Acho que ele não daria esse passo. Acho que a questão da barganha ainda seria o próximo passo, a pressão econômica para que os europeus, de alguma forma, cedam. Né? Cedam, até porque os europeus são a parte mais frágil da negociação, sobretudo porque estão com medo da Rússia. Né, com medo do avanço russo, de que o avanço russo sobre a Ucrânia significa um avanço russo sobre parte da Europa, inclusive Finlândia, por exemplo. É um quebra-cabeça, né, realmente. Eu acho que os europeus nunca estiveram tão frágeis. E quando a gente... Bom, o Guilherme está morando lá em parte do tempo na Holanda, sabe bem. Eu estive na Polônia recentemente, antes de entrar na Ucrânia. E há um temor muito claro. E é por isso que a Europa está se armando, está tirando dinheiro de muitos recursos que poderiam ser investidos em sustentabilidade, em cortes de emissões de gases poluentes. Não, para colocar em defesa. Em percentual do PIB sendo aplicado em defesa, por medo de que se repita uma invasão russa. E tem um detalhe, o Eduardo Chaves, aqui, nosso produtor, está lembrando, se essa invasão, se acontecer, seria antes da Copa do Mundo, porque a gente tem Copa do Mundo, que é um torneio que mexe com o planeta inteiro. No regulamento da FIFA, diz que o país sede não pode estar em conflito, em guerra. E aí? Estaria em guerra, ou aí, nesse caso, a FIFA ia lá, risca esse item aí, porque é os Estados Unidos. A FIFA é boa nisso, inclusive as fotos do Trump como presidente muito, da FIFA, volta e meia aparecem. São muito amigos, né? Então, enfim, mas há um ponto aí de a gente ficar atento, né? Mas não sei se a FIFA, no fim das contas, estaria preocupada com isso.